Sr. Primeiro-Ministro. Eu julgo que o Sr. Primeiro-Ministro percebeu bem a forma como esta maioria, PSD-CDS, foi penalizada nas últimas eleições que decorreram no dia 25 de maio. Contudo, eu gostava de dizer com a maior franqueza ao Sr. Primeiro-Ministro que fiquei preocupadíssima com a primeira reação que os portugueses tiveram oportunidade de ver por parte do Sr. Primeiro-Ministro. Porque aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro retirou imediatamente das eleições foi: precisamos de fazer agora com que os portugueses voltem a confiar em nós. Ora, conhecendo o historial deste governo, aquilo que imediatamente se pode daqui interpretar é: vamos trabalhar para iludir os portugueses de modo a que os possamos enganar outra vez. E isto, Sr. Primeiro-Ministro, é extraordinariamente preocupante. Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava de lhe perguntar muito diretamente se o Sr. Primeiro-Ministro admite, em alguma circunstância, um novo aumento da taxa normal do IVA para além daquele que já está anunciado para 2015. É porque, Sr. Primeiro-Ministro, isto começa a entrar no absoluto desespero. Quando falamos de IVA, falamos de um imposto recessivo com impactos estrondosos na nossa economia e do imposto absolutamente cego que prejudica aqueles que menos poder económico têm. E eu pergunto, porquê é que o Sr. Primeiro-Ministro não vai por outras vias, como, por exemplo, retirar benefícios fiscais aos grandes grupos económicos? Porquê é que não vai por outros caminhos, como, por exemplo, reduzir mais os encargos com as PPP? Porquê é que não vai por outros caminhos, como, por exemplo, aumentar a contribuição extraordinária do setor energético, sem repercussões para o consumidor, e alargá-lo a outros setores? Porquê? Porquê é que estes são sempre intocáveis? E quando tocam sempre ligeiramente, Sr. Primeiro-Ministro? São, de facto, opções que se fazem. Aquilo que eu julgo que é perceptível é que o Governo não enveredará por outro caminho. Tem um caminho traçado e dele não sairá, por maior que sejam as ilusões. E eu estava ainda há pouco a ouvir o Sr. Deputado Luís Montenegro falar sobre a instabilidade. De facto, eu admito que nós tenhamos uma noção muito diferente de instabilidade, porque aqueles que estão, de facto, agarrados ao poder como lapas e só veem o exercício do poder como a detenção própria do poder, é evidente que vêem nas eleições um motor de instabilidade. Mas aqueles que estão para servir a causa pública, aqueles que estão para servir a sociedade e o povo, aquilo que veem como a instabilidade é a pobreza, é o desemprego, são aqueles que trabalham e, apesar de trabalharem, empobrecem, são os miseráveis salários e as miseráveis pensões, e perceber que há uns tão ricos que enriquecem quando há crise no país à custa do alastramento da pobreza pela mão do Governo a toda uma sociedade. Isto sim, Sr. Primeiro-Ministro, é uma verdadeira instabilidade.